O ronco do motor ecoou pela pequena estrada de terra que levava à delegacia de polícia civil de Nova Esperança naquela tarde. O céu começava a tingir-se de laranja, e o ar estava pesado e úmido após a chuva do meio-dia. Duas moças gêmeas, de jaqueta preta e capacetes integrais, desceram da moto com passos rápidos e firmes. Elas não vinham apenas para recuperar um veículo apreendido, traziam consigo uma fúria contida que se acumulara nos últimos 2 dias. Seus nomes eram Sofia e Isabela, gêmeas idênticas de 23 anos. Recém-formadas em engenharia mecânica, não eram o tipo de garota que se deixava enganar facilmente. O pai delas, seu Jorge, era um velho mecânico numa pequena oficina na periferia da cidade. E a moto apreendida, uma Honda CG 160, era o fruto do trabalho árduo de ambas. 2 dias antes, foram paradas por 2 polícias militares na esquina do mercado municipal. A desculpa foi uma luz de pisca queimada, mas elas a tinham trocado naquela mesma manhã. Após uma breve discussão, um dos polícias com um sorriso cínico pediu um dinheiro para o cafezinho. Sofia recusou de imediato. Isabela, mais discreta, gravou tudo secretamente com o telemóvel. No momento em que o polícia percebeu que estava a ser gravado, a atitude mudou. A cordialidade falsa deu lugar à agressividade. A moto foi apreendida sob a alegação de uma infração grave. Desde então, uma pequena chama de indignação começou a arder no peito delas. Naquela tarde, elas voltaram à delegacia. Não para negociar ou implorar, mas para exigir justiça. Ao entrarem no pátio, alguns cidadãos que registravam boletins de ocorrência por pequenos furtos observaram as 2 moças. Havia algo na maneira como caminhavam, uma determinação fria e inabalável. Atrás do balcão da recepção, um polícia de meia-idade com um uniforme amassado, olhou para elas com enfado. "Pois não, moças? Em que posso ajudar?", disse ele, sem sequer levantar completamente os olhos dos papéis à sua frente. Sofia o encarou diretamente. "Viemos buscar a moto que foi apreendida há 2 dias. Placa RGN 8B23. Em nome de quem?" "Sofia Ramalho." O agente abriu uma pasta, folheou uma lista e acenou lentamente com a cabeça. "Ah, sim. A que foi apreendida por infração de trânsito." "O auto de infração está aí?" Isabela interveio de imediato, a sua voz cortante. "Não existe auto de infração. A nossa moto foi apreendida porque nos recusamos a pagar propina." O agente bufou, o tom de voz subindo uma oitava. "Olha, menina, cuidado com o que fala. Não venha fazer acusações sem provas." Sofia colocou o telemóvel sobre o balcão. O ecrã exibia o vídeo do incidente de 2 dias atrás. Um polícia fardado, claramente visível, gesticulava de forma ameaçadora. "Se estivéssemos erradas, que nos multassem e nos levassem a julgamento." "Mas extorsão na rua", não disse Sofia, a sua voz ressoando com firmeza no silêncio que se instalara. A sala ficou subitamente quieta. 2 outros polícias, que estavam sentados num canto a digitar nos seus computadores, pararam e olharam. "Isso pode ser resolvido de uma maneira amigável", disse o agente do balcão, o seu tom de voz mudando drasticamente. "Amigável?", Isabela o encarou, os olhos faiscando. "Amigável significa devolverem a nossa moto sem nenhuma condição. E não nos pedirem para pagar mais nada." Antes que a conversa se acalorasse ainda mais, um homem de uniforme, com as insígnias de sargento, saiu de uma sala ao lado. O seu rosto mudou assim que as viu. "Vocês de novo", disse ele ríspido. "Eu já disse, qualquer assunto de trânsito é comigo. Vocês só estão a complicar as coisas." Era o sargento Barros, um dos polícias do vídeo. Isabela cruzou os braços. "Sargento, quem está a complicar não somos nós. Foi o senhor que apreendeu a nossa moto sem motivo legal. Nós só queremos o que é justo." A sua voz era calma, mas cada palavra era uma agulha. O sargento aproximou-se do balcão, pegou um molho de chaves pendurado na parede. "Se querem levar a moto, paguem a taxa administrativa primeiro." R$ 200. R$ 200 para quê?", perguntou Sofia.
para as despesas administrativas da apreensão. Sofia respirou fundo, depois disse lenta e deliberadamente: o senhor sabia que nós já denunciamos este caso à corregedoria? O rosto do sargento Barros enrijeceu. Os outros agentes na sala entreolharam-se nervosos. Isabela retirou um envelope pardo da sua bolsa e colocou-o sobre o balcão. Dentro estava a cópia do protocolo da denúncia oficial, com o número de processo e tudo. Isto é a prova de que não estamos a brincar. Um silêncio tenso pairou no ar por alguns segundos. O agente de meia-idade atrás do balcão levantou-se de um salto. Moças, sentem-se um pouco, por favor. Vou chamar o responsável pelo trânsito. Contudo, antes que ele pudesse dar um passo, a porta dos fundos abriu-se com força. Uma mulher apaisana, mas com uma postura de autoridade inconfundível, apareceu. Que gritaria é esta aqui? Qual é o problema? A sua voz era grave e firme. Todos se viraram. O seu rosto era conhecido por muitos ali. Era a delegada Oliveira, a nova chefe da delegacia de Nova Esperança, transferida há apenas uma semana. Sofia levantou-se e olhou-a nos olhos. Nós só queremos a nossa moto de volta, delegada. Mas toda vez que viemos aqui nos pedem dinheiro. A delegada Oliveira examinou a sala. Quem pediu dinheiro? Ninguém respondeu. O silêncio era uma confissão. Isabela estendeu o telemóvel, reproduzindo o vídeo novamente. A voz do polícia pedindo o cafezinho soou clara e inconfundível. A delegada observou o ecrã por alguns segundos, o rosto impassível. Depois, olhou para o sargento Barros com uma frieza cortante. Sargento Barros, de quem é esta voz? O sargento baixou a cabeça, suando frio. Eu só estava a brincar, delegada. A brincar? Pedindo dinheiro na rua? Vocês acham que o povo é idiota? A voz da delegada Oliveira elevou-se, enchendo a sala. A atmosfera tornou-se elétrica. Alguns cidadãos na sala de espera começaram a cochichar. Houve até quem começasse a gravar discretamente com os seus telemóveis. Sofia e Isabela entreolharam-se. Um sentimento de alívio começou a surgir, mas ainda não era completo. A delegada Oliveira olhou para as duas. A moto de vocês será devolvida ainda esta tarde. Peço desculpas pelo comportamento dos meus homens. Mas antes que pudessem responder, uma voz de comando alta e arrogante veio de fora. Delegada Oliveira, não venha culpar os meus homens assim tão facilmente. Todos se viraram. Um homem à paisana de porte largo entrou a passos largos. Na cintura, uma pistola de serviço era visível. Era o delegado Mendes, chefe da unidade de investigação, conhecido pela sua arrogância e por ter laços estreitos com alguns dos elementos mais problemáticos da corporação. A delegada Oliveira o encarou. Delegado Mendes, por favor, controle o seu tom de voz. Mas Mendes ignorou-a, apontando para Sofia e Isabela. Estas garotas estão a tentar viralizar um vídeo. Armaram uma cilada para os nossos agentes. Se este vídeo se espalhar, a nossa imagem fica arruinada. Sofia ergueu o queixo. A imagem não se estraga por causa de um vídeo, mas sim pelo comportamento de vocês. A sala explodiu num caos de debates e gritos. A delegada Oliveira tentava acalmar os ânimos, mas a situação só piorava. Isabela segurou a mão da sua gêmea, sussurrando: calma, não te deixes provocar. Mas nos seus olhos, a pequena chama já se transformará em brasa. Lá fora, a agitação entre os cidadãos aumentava. Alguns gravavam, outros perguntavam o que se passava. Mais polícias saíram para tentar controlar a pequena multidão que se formava. E naquele momento, no meio do pequeno caos naquela delegacia, as duas gêmeas mantinham-se firmes, diante de dois oficiais superiores em confronto. A batalha ainda não tinha começado, mas a maré já estava a subir. Naquela noite, toda a cidade saberia quem eram realmente as duas moças consideradas apenas estudantes comuns. E por que é que elas conseguiram abalar uma delegacia inteira com apenas um vídeo? A chuva fina começou a cair do lado de fora da delegacia de Nova Esperança.
O cheiro de terra molhada misturava-se com a tensão no ar da sala que há pouco, quase explodira em fúria. As gêmeas Sofia e Isabela estavam frente a frente com o delegado Mendes, um oficial que preferia liderar aos gritos do que com a razão. A delegada Oliveira ainda tentava impor a ordem. Mas era evidente no seu rosto que ela estava farta da maneira como Mendes se comportava, como se fosse o dono do lugar. Delegado Mendes, baixe o tom de voz. Isto é uma delegacia, não a feira. Mendes, no entanto, olhou para ela com desprezo, como se não se importasse com a sua autoridade. Delegada, estas meninas estão a difamar os meus homens. Elas gravaram de propósito, editaram o vídeo e agora querem viralizá-lo. Isabela deu meio passo à frente. Se o senhor tem tanta certeza de que editamos o vídeo, por favor, examine o arquivo original. Temos a gravação completa. Inclusive, a voz do senhor também foi gravada ao fundo, naquele momento. Mendes ficou em silêncio por um instante. A sua expressão mudou. Ele claramente não esperava por aquilo. A delegada Oliveira virou-se rapidamente. A voz dele também? Sofia assentiu. Sim. Ele disse que assuntos como este se resolvem com uma contribuição no local. Temos a prova. Todos na sala pareceram ficar sem palavras. Alguns polícias entreolharam-se. Os seus rostos estavam tensos, mas também curiosos. A delegada Oliveira respirou fundo e ordenou com calma: vamos resolver isto na sala de reuniões. Todos os envolvidos, sigam-me agora. A pequena sala de reuniões da delegacia era normalmente usada para as instruções matinais. Mas naquela noite parecia um tribunal de emergência. Havia apenas 6 pessoas lá dentro: delegada Oliveira, delegado Mendes, sargento Barros, as 2 gêmeas e um escrivão para tomar notas. A delegada sentou-se na cabeceira da mesa. Certo, antes de tomar uma decisão, quero ouvir a cronologia desde o início. Isabela explicou detalhadamente desde o incidente na rua, o pedido de propina, a apreensão da moto, até a intimidação na delegacia. Ela não levantou a voz, mas cada frase era nítida e afiada. Sofia acrescentou detalhes sobre os horários e até mostrou provas de mensagens de texto de um número desconhecido, que depois identificaram como sendo de um dos polícias, ameaçando-as para não levarem o caso adiante. Depois que elas terminaram, a delegada Oliveira virou-se para Mendes. Agora é a sua vez, delegado. Explique-se. Mendes parecia conter a raiva. Delegada, o mundo hoje está cheio de fake news. Estas garotas são espertas a criar sensacionalismo. Elas procuraram problemas de propósito para se tornarem famosas. Tenho a certeza de que isto é uma armadilha para manchar a imagem da polícia. A delegada bateu de leve na mesa. Isso não é uma resposta, delegado. Eu perguntei: é verdade que o senhor já recebeu dinheiro de multas ilegais? Mendes ficou em silêncio por um longo tempo. Os seus olhos moveram-se na direção do sargento Barros, como se pedisse apoio. Mas Barros apenas baixou a cabeça, o suor a escorrer-lhe pela testa. Delegada, eu só cumpri ordens do delegado Mendes, disse ele, num fio de voz. O som de uma cadeira a arrastar-se com força quebrou o silêncio. Mendes levantou-se furioso. Não fales disparates, Barros. Chega, gritou a delegada. Sente-se, delegado Mendes. Silêncio. A delegada Oliveira respirou fundo. Vou reportar isto à corregedoria ainda esta noite. Todas as provas da senhorita Sofia e Isabela serão anexadas. Não vou proteger ninguém. Mendes soltou um riso cínico. Delegada Oliveira, a senhora está aqui há uma semana. Não se faça de santa. No mundo real, todos sabem como o sistema funciona. Se o sistema está podre, eu vou mudar o sistema, respondeu a delegada com a voz firme. Sofia e Isabela entreolharam-se. No rosto delas, uma expressão de respeito surgiu, mas a atmosfera tornou-se subitamente mais pesada. A porta da sala de reuniões foi aberta bruscamente de fora. 3 homens à paisana entraram. Tinham expressões tensas. Um deles carregava uma grande mala.
Delegado Mendes, o carro está pronto, sussurrou um deles. A delegada levantou-se. Quem são vocês? Esta é uma reunião privada. Mas antes que ela pudesse aproximar-se, Mendes disse em voz baixa, mas ameaçadora, eu vou sair agora, delegada. Este assunto ainda não acabou. Ele caminhou em direção à porta, mas Sofia bloqueou-lhe o caminho. O senhor não vai a lado nenhum antes de assumir a sua responsabilidade. Mendes parou. O seu olhar era gélido. Menina, não brinques com o fogo. Se tivéssemos medo, não teríamos vindo aqui, retorquiu Isabela. Imediatamente 2 dos homens à paisana avançaram, tentando afastá-las com brutalidade. Mas o que eles não sabiam era que as 2 irmãs não eram do tipo frágil. Isabela girou o corpo, desviando da mão de um dos homens com uma técnica de defesa pessoal simples, mas eficaz, resultado de anos de treino de jiu-jitsu na faculdade. Sofia parou o empurrão do outro e, rapidamente, deu-lhe uma rasteira que o fez perder o equilíbrio. A delegada Oliveira ficou chocada, mas agiu rapidamente. Agentes, entrem. Detenham-nos. Vários polícias entraram a correr, separando todos. Mendes gritou, não me toquem. Eu sou vosso superior. No entanto, desta vez, ninguém obedeceu à sua ordem. Todos os olhos estavam fixos na delegada Oliveira. Delegado Mendes, disse ela lentamente, o senhor está oficialmente suspenso das suas funções a partir desta noite. A sua identificação e arma ficarão sob minha custódia até que a investigação seja concluída. O rosto de Mendes ficou pálido. Ele sabia que a ordem da chefe da delegacia tinha peso legal. Mas o seu ego recusava-se a aceitar. Isto ainda não acabou, delegada. Acha que pode derrubar-me assim tão facilmente? Há gente muito mais poderosa do que a senhora que me vai defender. A delegada o encarou sem medo. Pode tentar. Mas enquanto eu estiver aqui, não haverá mais extorsão em nome da lei. Depois que Mendes foi levado sob escolta, a sala ficou em silêncio. Sofia e Isabela sentaram-se exaustas. A respiração delas ainda estava pesada. A delegada Oliveira olhou para as 2 com gentileza. Vocês são muito corajosas. Se não tivessem provas tão fortes, poderiam ter sido acusadas de difamação. Sofia sorriu levemente. Nós só não queríamos que pessoas como nós continuassem a ser exploradas. Sabíamos do risco. A delegada assentiu. Admiro a vossa coragem. Mas a partir de agora peço que tenham cuidado. Muita gente não gosta de mudanças. Ela escreveu algo num papel e entregou-lhes. Isto é a autorização de liberação do veículo. Podem levar a vossa moto esta noite. Sem custos. Mas espero que não divulguem o vídeo ainda, até que a corregedoria intervenha. Isabela pegou no papel e assentiu. Compreendemos, delegada. Não queremos criar um escândalo viral. Só queremos que o que é certo seja feito. A delegada observou-as por um momento e sorriu. Se todos os jovens pensassem como vocês, talvez este país mudasse mais depressa. Lá fora a chuva caía mais forte. As luzes da rua brilhavam nas poças de água. Sofia e Isabela estavam em frente ao portão da delegacia, a olhar para sua moto, finalmente devolvida intacta. Elas ligaram o motor. O som do escape era suave. Acabou? Perguntou Isabela em voz baixa. Sofia abanou a cabeça. Não. Isto é só o começo. Nós mexemos num formigueiro. E as formigas são bem grandes, completou Isabela, rindo-se um pouco. Elas olharam na direção da delegacia, que agora parecia silenciosa. Da janela, a sombra da delegada Oliveira era visível, observando a noite. As 2 gêmeas aceleraram pela rua molhada, sem saber que o seu vídeo já tinha sido partilhado por alguém de dentro da delegacia, e não por elas. Na manhã seguinte, toda a cidade veria os seus rostos nas redes sociais. E a história das 2 moças que ousaram desafiar a injustiça tornar-se-ia assunto em todo o país. Naquela manhã, a pequena cidade de Nova Esperança acordou em alvoroço.
Em todas as padarias, nos terminais de autocarro e nos grupos de WhatsApp dos moradores, o assunto era o mesmo: o vídeo das duas gêmeas a confrontar a polícia e a expor a extorsão na delegacia. O vídeo de 3 minutos mostrava a cena da confrontação da noite anterior. Sofia e Isabela a falar com firmeza diante do balcão, a mostrar as provas, seguido da gravação de áudio do polícia a pedir dinheiro. No final do vídeo, a voz da delegada Oliveira soava categórica: "Não vou proteger ninguém que manche o nome da polícia." O vídeo explodiu. Em poucas horas, milhões de visualizações inundaram as redes sociais. A hashtag Gêmeas contra a Corrupção tornou-se tendência no Twitter e no TikTok. No entanto, havia algo estranho. O vídeo não fora publicado por Sofia ou Isabela. A manhã ainda estava fria quando as duas se sentaram na varanda de casa, a olhar para os ecrãs dos telemóveis. "Esta não é a nossa conta", disse Isabela em voz baixa. "Quem publicou isto?" Sofia olhou para ela com seriedade. "Acho que foi alguém de dentro da delegacia ontem à noite." Ambas ficaram em silêncio por um longo tempo. No fundo, sabiam que aquilo podia ser uma faca de 2 gumes. Por um lado, a verdade fora exposta. Mas por outro, podiam ser vistas como as mentoras da divulgação de um segredo interno da polícia. O pai delas, seu Jorge, saiu de casa com 2 chávenas de café. "O que se passa com vocês? Estão com essa cara séria desde cedo." Isabela mostrou-lhe o ecrã do telemóvel. "Pai, o vídeo de ontem à noite viralizou." Seu Jorge leu os comentários que inundavam o vídeo. Muitos elogiavam a coragem delas, mas também havia quem as insultasse, acusando-as de quererem apenas atenção. "As pessoas só conhecem um lado da história", murmurou ele. "Vocês estão prontas para arcar com as consequências?" Sofia assentiu. "Se ficássemos caladas, eles continuariam a fazer o que querem, pai." O pai olhou para suas 2 filhas gêmeas por um longo tempo e disse em voz baixa: "Se a vossa intenção é realmente justa, não recuem. Mas lembrem-se, quem é honesto muitas vezes é o primeiro a ser atacado." Perto do meio-dia, um carro preto parou em frente à casa. 2 homens de uniforme, educados mas imponentes, aproximaram-se. "Bom dia. Somos da Corregedoria da Polícia Civil", disse um deles, mostrando a sua identificação. Isabela olhou de relance para Sofia e convidou-os a entrar. "O nosso objetivo é simples", disse o oficial. "Queremos confirmar a cronologia correta dos factos." O vídeo já se tornou viral e o secretário de Segurança ordenou uma investigação rápida. Eles examinaram o telemóvel, as cópias da denúncia e o vídeo original. Tudo estava conforme, sem manipulações. Depois de quase 1 hora, um deles levantou-se e disse: "Vocês ajudaram-nos a limpar o nome da nossa instituição. Mas a partir de agora, não deem mais entrevistas à imprensa, certo? Nós trataremos disto internamente." Sofia assentiu. "Nós confiamos, senhor. Mas por favor, não deixem que este caso morra a meio caminho." O oficial sorriu levemente. "Se a vossa delegada é tão corajosa como a delegada Oliveira, tenho a certeza de que isto não será esquecido." Ao final da tarde, a notícia oficial apareceu na televisão local. A Secretaria de Segurança de Minas Gerais afastou oficialmente o delegado Mendes e outros 2 agentes por suspeita de extorsão. A investigação estava em andamento. No ecrã, o rosto da delegada Oliveira apareceu numa breve conferência de imprensa. "Vamos agir com rigor contra quem envergonha a instituição. A polícia deve servir, não extorquir." Isabela olhou para o ecrã com um pequeno sorriso. "A delegada Oliveira é realmente diferente." Sofia acrescentou: "Ela é a única razão pela qual ainda acreditamos que este sistema pode ser consertado." Mas por trás do alívio, outra tempestade começava a formar-se. Várias contas anônimas começaram a espalhar fotos pessoais delas, acusando-as de serem pagas por ONGs, de serem contra a polícia, e até de serem atrizes contratadas. Comentários maldosos e calúnias começaram a surgir na seção de comentários do vídeo. "Isto já não é sobre a verdade", disse Sofia, frustrada. "Eles querem destruir a nossa reputação."
Isabela olhou para ela com seriedade. Se eles jogam sujo, nós temos de continuar a jogar limpo. Temos as provas e as testemunhas, incluindo a delegada Oliveira. Sim, disse Sofia. Mas tenho medo que eles também a pressionem de cima. Esse medo não era infundado. 2 dias depois, uma notícia chocante surgiu. A delegada Oliveira foi transferida para um cargo administrativo na sede da polícia em Belo Horizonte, sob o pretexto de uma rotação de rotina. No entanto, o público sentiu que algo estava errado. Muitos internautas consideraram aquilo uma forma de retaliação contra uma oficial que ousou ser correta. Naquela noite, Sofia e Isabela receberam uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Se vocês amam a vossa família, parem de falar sobre este caso. A mensagem fez o sangue de Sofia ferver. Eles começaram a ameaçar-nos. Mas Isabela manteve a calma. Vamos denunciar novamente. Agora muitos olhos estão a ver. Eles não podem esconder-se mais. No dia seguinte, procuraram o escritório local de assistência jurídica. Um jovem advogado, Dr. Alves, recebeu-as com seriedade. Vocês duas tornaram-se um símbolo. Se pararem agora, outras pessoas que são oprimidas perderão a esperança. Sofia sorriu amargamente. Um símbolo? Nós só queríamos a nossa moto de volta, doutor. Dr. Alves riu-se. Às vezes, as revoluções começam com coisas simples como essa. Semanas depois, o caso foi levado ao Tribunal de Ética da Polícia. A sala estava cheia de jornalistas. Na mesa da frente, o delegado Mendes estava sentado com uma expressão fria, ladeado pelo seu advogado. Do outro lado, Sofia e Isabela estavam presentes como testemunhas. A delegada Oliveira também compareceu. Embora agora vestisse roupas civis e não mais o uniforme, a sua presença ainda impunha respeito. A audiência foi tensa. Mendes tentou negar tudo, mas todas as provas foram apresentadas, as gravações de áudio, as mensagens, e até a confissão dos seus subordinados. Quando o juiz de ética leu a decisão, a sala ficou em silêncio. O réu é considerado culpado de extorsão e abuso de poder. A sanção aplicada é a demissão com desonra. Um murmúrio percorreu a sala. Vários jornalistas começaram a escrever freneticamente. A delegada Oliveira olhou para as duas moças e sorriu com orgulho. Bom trabalho, disse ela em voz baixa. Isabela respondeu, nós apenas continuamos o que a senhora começou. No entanto, a vitória não lhes trouxe uma sensação completa de felicidade. Nas noites seguintes, a casa delas foi cercada por jornalistas, ativistas e até pessoas que só queriam tirar uma foto. O nome Gêmeas Antipropina tornou-se conhecido em toda a província, mas para elas a popularidade não era o objetivo. Uma noite, sentaram-se na beira da pequena oficina do pai, a olhar para o céu. Eu costumava pensar que ser corajosa era apenas sobre enfrentar os maus, disse Isabela em voz baixa. Afinal, ser corajosa também é sobre enfrentar o nosso próprio medo, respondeu Sofia. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas o som dos grilos ao longe. No telemóvel de Isabela, uma nova notificação apareceu. Uma mensagem da delegada Oliveira. Fui transferida para Brasília, mas estou orgulhosa de vocês. Não parem de acreditar no bem. Sofia sorriu. Ela pode estar longe, mas o espírito dela ainda está aqui. Isabela sentiu. Sim. E enquanto houver pessoas como ela, não estamos sozinhas. No dia seguinte, voltaram à sua antiga faculdade para dar uma pequena palestra sobre integridade e a coragem de lutar contra a extorsão. O auditório estava cheio de estudantes. Durante a sessão de perguntas e respostas, um estudante perguntou, se pudessem voltar no tempo, vocês ainda enfrentariam aqueles polícias? Isabela olhou para o jovem e respondeu, sim. Mas não porque gostamos de confusão. Mas porque sabíamos que se ficássemos caladas, outras pessoas seriam extorquidas. Gritos e aplausos encheram o auditório. Sofia continuou, coragem não significa não ter medo. Significa seguir em frente, mesmo com medo. As duas sorriram.
Lá fora, o sol da tarde de Nova Esperança começava a pôr-se. A cidade agora conhecia o nome das duas gêmeas que mudaram a forma como as pessoas viam a justiça. Mas elas próprias sabiam que a jornada ainda não tinha terminado. 3 meses se passaram desde que os nomes de Sofia e Isabela abalaram a pequena cidade de Nova Esperança. O caso de extorsão na delegacia foi concluído no Tribunal de Ética e alguns dos agentes envolvidos foram demitidos. No entanto, a vida delas não voltou a ser como antes. Por um lado, muitas pessoas respeitavam a sua coragem. Mas por outro, havia também quem as odiasse em silêncio. Alguns amigos antigos afastaram-se, os vizinhos cochichavam. Houve até quem escrevesse nas redes sociais que elas tinham manchado o bom nome da polícia. Numa tarde, Isabela estava a ajudar o pai na oficina quando um homem de fato elegante se aproximou. Boa tarde. Sou Carlos Drummond, do Gabinete de Transparência do Governo do Estado. Gostaríamos de convidar vocês duas para serem oradoras no evento do Dia Nacional de Combate à Corrupção no próximo mês. Isabela ficou surpresa. Nós? Oradoras? Sim, disse o homem, sorrindo. Vocês são um símbolo de mudança para a juventude. Queremos que a sociedade saiba que a honestidade ainda vive neste país. Naquela noite, Sofia olhou para sua gêmea com uma mistura de orgulho e hesitação. Tens a certeza de que queres aparecer? O público pode ser cruel. Isabela olhou-a nos olhos. É precisamente porque o público pode ser cruel que a verdade precisa de ser dita em voz mais alta. Nos dias seguintes, elas prepararam o discurso. Mas, no meio dos preparativos, algo estranho começou a acontecer. Alguém deixou uma carta à porta da casa delas. A mensagem era curta, escrita a tinta vermelha: parem de falar ou vão arrepender-se. O pai delas leu a carta com o rosto carregado de preocupação. Vocês entraram num território perigoso. As pessoas que perderam poder por vossa causa guardam rancor. Sofia cerrou os punhos. Já fomos longe demais para recuar agora, pai. Uma semana antes do evento, chegou uma má notícia. A delegada Oliveira, a ex-chefe de polícia que as defenderá, sofreu um acidente de carro em Brasília. O seu carro de serviço fora abauroado por trás numa noite chuvosa. A notícia espalhou-se rapidamente, mas muitos não acreditavam que tivesse sido um mero acidente. Isabela leu a notícia com os olhos marejados de lágrimas. Ela era uma pessoa boa, Sophie. Por que é que as pessoas boas partem sempre primeiro? Sofia respondeu em voz baixa, talvez porque este mundo ainda não seja seguro o suficiente para os honestos. Naquela noite, as duas ficaram sentadas por um longo tempo na oficina agora silenciosa. A chuva caía forte lá fora. Isabela olhava para a chave da moto delas, o objeto que dera início a tudo. Tudo isto por causa desta moto, mas olha o impacto que teve até agora. Sofia sorriu amargamente. Às vezes a justiça nasce de coisas pequenas, Isa. Mas o preço a pagar não é pequeno. O dia do evento chegou. O grande auditório em Belo Horizonte estava lotado com centenas de pessoas, estudantes, funcionários públicos, jornalistas e cidadãos comuns. Na primeira fila, sentavam-se várias autoridades da Polícia Civil e do sistema judicial. Uma grande faixa pendia no palco: ousar ser honesto, ousar viver. Quando os seus nomes foram chamados, os aplausos ecoaram. Isabela foi a primeira a subir ao pódio, vestindo um vestido branco simples. Ela começou com calma: no início, só queríamos a nossa moto de volta. Mas descobrimos que tínhamos de recuperar também a justiça que nos fora roubada. A sala ficou em silêncio, todos os olhos nela. Nós não somos heroínas. Somos apenas duas cidadãs comuns que se recusaram a ser enganadas. E todos vocês podem fazer o mesmo se tiverem coragem. Então, Sofia continuou, a sua voz firme mas suave. Coragem nem sempre significa lutar aos gritos. Às vezes, coragem significa permanecer honesto quando o mundo nos força a mentir. Gritos e aplausos irromperam. Algumas pessoas choravam.
No entanto, nas filas de trás, 2 homens de porte avantajado observavam-nas com expressões vazias. Eles saíram antes do fim do evento. Após o discurso, muitos jornalistas aproximaram-se. Mas Isabela respondeu brevemente: não queremos voltar a ser virais. Só queremos viver em paz. Mas a vida tranquila não veio assim tão facilmente. Naquela noite, quando voltavam para casa, alguém as esperava no início da rua. Um carro preto parou lentamente. Um homem desceu, vestindo uma camisa sem insígnias de autoridade. Senhorita Sofia e Isabela? Sim, o que deseja? Somos da Unidade de Investigação Central. Há algo importante que queremos perguntar sobre o vosso antigo vídeo. O seu tom de voz era educado, mas o olhar era suspeito. O pai dela saiu de casa e postou-se à frente delas. As minhas filhas já deram todas as informações à corregedoria. Não há mais nada a ser perguntado. O homem sorriu levemente. Nesse caso, faremos uma intimação oficial mais tarde. Obrigado. O carro partiu lentamente, deixando para trás uma pesada sensação de inquietação. Semanas se passaram, e a vida delas começou a voltar ao normal. Embora a sombra da ameaça ainda pairasse, a oficina do pai ficou mais movimentada. Muitas pessoas vinham não apenas para consertar as suas motos, mas também para cumprimentar as 2 moças que se tornaram um símbolo de coragem. Numa tarde, um jovem chegou com uma moto avariada. Ele apresentou-se: sou estudante de direito. Quero aprender com vocês sobre como ter coragem para lutar contra a injustiça. Isabela sorriu. Comece pelas pequenas coisas. Não deixe que a desonestidade seja vista como algo normal. Sofia acrescentou: se vir alguém a fazer algo errado, não feche os olhos. Mas, se puder, lute da maneira correta. O jovem assentiu, cheio de entusiasmo. Ele não sabia que aquelas palavras simples ficariam na sua memória para o resto da vida. Meses depois, uma nova notícia surgiu. O caso de extorsão em Nova Esperança tornou-se a base para uma reforma interna na Polícia Civil de Minas Gerais. Muitas unidades de trânsito foram equipadas com câmaras de vigilância e as denúncias dos cidadãos podiam agora ser monitorizadas online. Numa breve entrevista, o chefe da Polícia Civil disse: este caso foi uma bofetada para nós. Agradecemos às 2 jovens cidadãs que nos lembraram de permanecer íntegros. Isabela viu a notícia no ecrã da televisão na oficina. Olhou para a irmã e sorriu levemente. Somos apenas 2 pessoas, mas olha, a mudança está a começar. Sofia olhou para o céu da tarde, que começava a ficar alaranjado. Sim. Mas acho que foi a delegada Oliveira quem começou tudo. Nós apenas continuamos o caminho dela. Isabela assentiu lentamente. Talvez. Mas tenho a certeza de que ela estaria orgulhosa de ver isto, de onde quer que esteja. As 2 olharam na direção da estrada que fora a primeira testemunha da sua luta. Agora a estrada estava limpa, movimentada e na pequena esquina havia uma placa azul com os dizeres: Posto Policial Delegada Oliveira por Justiça e Honestidade. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Eles deram o nome dela ao posto. É a prova de que o bem não morre, Sophie, respondeu Isabela em voz baixa. Elas entreolharam-se e sorriram. O vento da tarde soprava suavemente, trazendo o cheiro de gasolina da oficina e de folhas secas das árvores em frente à casa. Isabela segurava a chave da moto delas, o símbolo do início da sua luta. Nós pagamos caro por esta verdade, disse ela baixinho. Sofia olhou para ela com ternura. Mas se o mundo ficou um pouco mais justo por causa disso, acho que o preço valeu a pena. Elas ligaram a moto e saíram da oficina juntas. No espelho retrovisor, a imagem da pequena casa e da placa que dizia ser honesto é grandioso ficava cada vez mais para trás. Mas nos seus corações ambas sabiam que a luta